Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais, larga brasa na TV. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Antônio Duarte Nogueira Júnior, que participou de todo alinhamento, conchavo, acordo e, inclusive, definição de política que praticamente terminou no primeiro momento ontem com a saída da presidente. E ele tem muita coisa a contar deste acerto, desse trabalho e que parece que temos perspectivas boas. E vamos falar também sobre pré-candidatura de Ribeirão Preto. E não vamos nos esquecer que eu quero perguntar sobre a questão da merenda escolar. Como é que o nome dele foi envolvido na merenda? Boa tarde, doutor Antônio Duarte Nogueira Júnior. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos telespectadores da TV Mais. Uma alegria poder retornar aqui no Larga Brasa na TV. Doutor Nogueira, eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, há perspectivas boas para o presidente Temer? Olha, a presidente Dilma ela foi afastada, né, do seu cargo de presidente por uma obrigação de natureza constitucional em cima de uma regra estabelecida pela mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de responsabilidade, por edição de decretos sem a devida autorização legislativa, e foram meia dúzia de decretos, com quase 70 bilhões de reais sem autorização do Congresso, além do uso de dinheiro de banco público para tratar de despesas de outras finalidades. Então, tudo isso foi um conjunto da obra que levou, primeiro na Câmara, no dia 17 de maio, onde nós votamos com 367 parlamentares pela admissibilidade do processo de impeachment, pelo recebimento do processo de impeachment, e em seguida foi encaminhado para o Senado. E no dia de ontem, às 6h30 da manhã, o Senado vota por 55 votos a 22 o seu afastamento. Assumiu ontem à tarde mesmo o presidente Michel Temer, numa grande expectativa de recuperação das nossas esperanças. Eu conversei com várias pessoas aí ao longo desses dias que nos procuraram, outras que nós nos encontrávamos ou na padaria, ou na rua, ou mesmo em trânsito. A ansiedade das pessoas era que não se enxergava mais uma luz no fim do túnel. O país estava nariz para baixo, rombo em cima de rombo, as pessoas perdendo o emprego, os programas sociais começando a patinar. Retiraram 67 bilhões de reais do Minha Casa Minha Vida. O PAC todo, nesse ano agora, ele executou apenas 13% do que estava previsto para fazer a execução. Isso é menos emprego, são menos oportunidades para melhorar a nossa infraestrutura. O Pronatec, o FIES, né? O Pronatec, que é o curso para o trabalhador. O FIES do estudante. Isso, o Pronatec, que é o curso para o trabalhador. Vocês se lembram que a presidente Dilma, num dos últimos debates do segundo turno, ela pegou uma pergunta de uma senhora de 55 anos de idade que estava desempregada e tinha curso superior. Aí a então candidata Dilma disse, não, você entra no Pronatec, lembra daquilo? Só que agora não tem mais Pronatec, porque todas as vagas que foram oferecidas, todas elas agora estão inexistentes. Além do FIES, que é o pagamento em dinheiro da faculdade particular para o jovem que não tem condições de arcar com a sua faculdade. Cortou até no exterior os estudos que os estudantes estão fazendo, né? Exatamente, que é aquele sem fronteiras, né? O aluno sem fronteira. Bom, o importante é que nós estamos aí todos torcendo para que o país se recupere. O presidente Michel, sem dúvida alguma, tem uma responsabilidade muito grande, vai ser cobrado muito por isso, vai ter que ser rápido. Ele constitui agora uma equipe econômica que nos primeiros anúncios falou sobre austeridade, diminuiu o número de ministérios de 39 para 24, então foi um exemplo, um gesto importante. Agregou. Conter despesa. Você imagina o seguinte, se você na sua casa, né, o marido, ou a mulher, ou os filhos, ou quem quer que seja, se você gasta mais do que você ganha, você fica com o nome sujo na padaria, no açougue, onde você faz a despesa do supermercado, você fica sem crédito, tudo para você fica mais caro. O Brasil é uma grande casa, grande. Só que quem administra é que tem a responsabilidade de zelar pelo equilíbrio das contas. Se o governo é perdulário, gastão,
desperdiça cabide de emprego, pensa só em ficar no poder e não organizar a economia, quem sofre somos todos nós. Então eu ouvi muita gente dizendo, olha, eu quero que essa mulher perca logo o emprego dela, porque antes de eu perder o meu, porque está todo mundo desesperado na questão da instabilidade da economia. Então eu espero que agora, com esse andamento do afastamento e assunção do novo governo, a gente possa ficar atento e cobrar as medidas necessárias para o país organizar a casa novamente. Ninguém quer que as coisas aconteçam por mágica aqui, agora, já. Mas qual o período que o senhor acredita que já teremos resultados? Olha, eu acredito que a gente vai ter uma expectativa de, no máximo, aí em 90, 100 dias, já ter um pouco um horizonte melhor. Mas vocês vão perceber que imediatamente a partir desse final de semana ou da semana que vem já há um ambiente de maior estabilidade. E liquidez, recursos existem, tanto de capital privado quanto dos estrangeiros. O que precisa haver é segurança jurídica, previsibilidade para você fazer o investimento, empregar as pessoas, né? Ingressar mais gente no mercado de trabalho. Quem sofre hoje mais pela questão do desemprego, que atinge quase 12 milhões de brasileiros, a maioria é jovem, né, que está sem uma perspectiva. Então, acho que quando a economia ela tem um horizonte definido, você tem os investimentos aparecendo e, ao mesmo tempo, isso gera um ambiente de mais austeridade e de segurança para os investimentos, que trazem, obviamente, os empregos. O senhor tem ligação com o governo federal e com o governo estadual. E eu pergunto, o senhor está se pré-candidatando à Prefeitura de Ribeirão Preto pelo PSDB, certo? Eu pergunto, se porventura der certo a questão de Temer, claro que Alckmin continua, e o senhor aqui for ungido pelos votos da população, o senhor terá condições de exigir, tanto do governo federal quanto do governo do estado, o apoio que o senhor necessitará, porque aqui também não está muito diferente do que lá em Brasília e do país todo. O senhor acredita que terá condições de compatibilizar a situação da prefeitura, que é caótica, quase bilhão de débito, com o apoio que o senhor pode ter? Bom, vamos lá. De fato, eu, em 2014, trabalhei pela candidatura do PSDB, o Aécio Neves candidato a presidente, Geraldo Alckmin governador, eu mesmo fui candidato a deputado federal, fui eleito. E, do outro lado, você tinha a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer na chapa dela. Ela venceu a eleição com 54.101.000 votos e ele foi eleito junto o vice-presidente. O processo de impeachment, baseado em cima da Constituição e dos crimes que foram cometidos pela presidente, a afastou. Ele assumiu em cima de um processo de afastamento constitucional, amparado pelo Supremo Tribunal Federal, do qual 367 deputados votaram favoravelmente. Eu fui um desses que votou favoravelmente. Por quê? Porque Ribeirão Preto, a nossa cidade, foi uma das cidades mais protagonistas, a que mais foi às ruas para levar a sua indignação. Maior número de pessoas. 80, 100 mil pessoas foram às ruas pedindo a saída da presidente pelo descalabro que o país enfrentava. Agora, independente do partido que chegou lá, no caso o vice-presidente, vai contar com o apoio de todos nós, né, para que o Brasil dê certo. Agora, não vai ser um apoio tranquilo, plácido, sem nenhum questionamento. Vamos fazer um apoio crítico. Aquilo que a gente achar que não está correto, que está se desviando da questão da austeridade, do controle das contas públicas, do apoio aos programas sociais, da garantia dos direitos trabalhistas, tudo aquilo que foi conquistado, a gente não pode perder. Agora, a gente tem que entender que o PT fez de tudo para se manter no poder e sempre pensou, em primeiro lugar, no PT e depois no Brasil. E deu no que deu. Então, eu espero que o presidente Michel Temer pense em primeiro lugar no Brasil e vai contar, obviamente, com o nosso apoio. Quanto à questão da pré-candidatura, o meu nome foi colocado à disposição do meu partido. Nós vamos fazer a convenção que, obviamente, a Justiça Eleitoral estabelece, já está marcada para o dia 30 de julho. Até lá, acho que o importante é a gente dialogar com as pessoas, ir ao encontro do maior número possível de locais da nossa cidade, de segmentos da sociedade civil organizada, associações de bairro, entidades de classe, as pessoas em geral, ouvir bem as pessoas, né, em todos as suas angústias, as suas esperanças,
as suas vontades, seus sonhos, para que a gente possa, junto com uma boa equipe, encontrar projetos que possam, de fato, fazer com que a nossa cidade, uma vez eleito e escolhido esse governo, uma cidade organizada, onde a gente tenha limpeza, onde a gente tenha iluminação, onde a gente tenha pavimento de boa qualidade, onde nós tenhamos arborização, onde os recursos naturais sejam tratados com equilíbrio, né, doutor? Saúde, educação, né, que são os fatores primordiais para a promoção da prosperidade, e uma cidade organizada, segura, e que a gente se sinta feliz em estar nela. E não é promessa milagrosa, as pessoas querem o básico, né? Elas querem a rua limpa, o mato cortado, a cidade iluminada, as crianças poderem ir para a escola com segurança, ela quer ir no posto de saúde ser atendida com carinho, com respeito. Eu acho que é isso que a cidade precisa, de fato, trabalhar, e nessa direção nós vamos colocar o nosso nome à disposição. Muitas pessoas apontaram os canhões para o senhor quando, primeiro, surgiram boatos sobre a participação do Baleia, o senhor estava até aqui. Nesse programa aqui. No dia que eu disse, calma, que ainda são primeiros momentos e parece que a acusação é tênue, precisamos aprofundar. E depois o seu próprio nome foi colocado no alvo, certo? Onde o pessoal atirou de tudo para ver se tirava o seu potencial eleitoral em Ribeirão Preto. E eu pergunto, por que eles escolheram vocês como mote da corrupção do governo estadual, pedindo CPI, etc. e tal? Muito bem, oportunidade para fazer um esclarecimento aqui, até em função do massacre que eu sofri, da injustiça que me impuseram, não só a mim, mas a minha família e aos meus amigos, as pessoas que me conhecem. Eu tenho 6 mandatos parlamentares, já fui 3 vezes secretário de Estado, Habitação, Agricultura e agora recentemente Transportes. Já fui líder de governo na Assembleia, líder de bancada na Assembleia, líder dentro do Congresso Nacional, do maior partido de oposição. Não há uma única mácula que tenha contra ao meu nome. Inclusive, eu coloco à disposição o meu CPF, o meu RG, para que em qualquer certidão de natureza civil, criminal, eleitoral, fiscal ou que seja investido, não há absolutamente nada contra a minha pessoa. Eu acho isso importante porque quem faz vida pública tem que estar sempre à disposição de prestar contas. Então vamos lá. Essa cooperativa, essa COAF, ela foi criada em 2009, quando o então presidente Lula fez uma lei federal em 2009 para que o recurso do governo federal para a compra de merenda, 30% ficasse separado para comprar da agricultura familiar. Aí essa cooperativa, que é uma cooperativa já provada estelionatária e está proibida de contratar com o governo do Estado, nos anos de 2011, 12 e 14 ou 15, ela ganhou 3 chamadas na Secretaria de Educação do nosso Estado. Ela entregou os produtos foram utilizados no suco de laranja da merenda e não houve nenhum prejuízo para o Estado. Só que como é que eles faziam? Eles pegavam as certidões dos agricultores familiares, mas não usava o produto do agricultor familiar. Ele comprava no Ceasa, comprava de grandes fabricantes de suco de laranja. Então foram estelionatários e obviamente serão processados e vão ser condenados por esse tipo de acusação. E um desses diretores, num dos depoimentos, chegou a citar o meu nome como se estivesse envolvido. A corregedoria já imediatamente, assim que abriu as apurações, identificou que aquilo não havia nenhuma relação comigo, tanto é que eu fui absolutamente inocentado de cara por qualquer ausência de consistência, e esse diretor será processado, tão logo o processo seja concluído, por mim, com a maior absoluta falta de respeito e por difamação, calúnia, para que seja reposto a questão moral. Quando você recebe uma acusação de natureza política, né, você deveria ter feito isso é contra a pessoa jurídica. Agora, quando ofende a sua honra, eu aprendi com meu pai que a gente tem que processar e, obviamente, será processado e pagará pela mentira e as acusações mentirosas que fez contra a minha pessoa. Mas no primeiro momento causaram danos, né? Mas é claro, né, Morandini, porque os próprios adversários políticos utilizam de uma primeira informação
que não corresponde com a verdade, mas fica repetindo aquilo como se verdade fosse. E aí, obviamente, há um desgaste, até porque as pessoas me conhecem e conhecem a minha conduta, conhecem a minha história, elas ficam, obviamente, surpresas que eu poderia estar envolvido numa coisa como essa. Mas, felizmente, a verdade foi reposta e, desde o primeiro momento, eu disse que acreditava na justiça e na verdade. E aí ela se faz presente. Eu só quero dizer o seguinte, o doutor Nogueira tem compromissos outros e não há condições de eu colocar todos os chamados no ar. Então, quem quiser telefonar, fazer pergunta, faça por escrito, faça o pessoal, anota aqui e a gente vai fazendo para atender o maior número de pessoas que queiram ser esclarecidas acerca de qualquer assunto. Ele não pautou nada. Qualquer assunto eu estou à disposição. Então eu pergunto para o doutor Antônio Duarte Nogueira Júnior, quais são, na sua ótica, os problemas de Ribeirão Preto? Bom, nós moramos aqui na nossa cidade, não é difícil a gente apontar quais são os principais, né? Limpeza pública, ruas esburacadas, falta d'água de um lado, sobra água vazando na rua do outro lado, esgoto a céu aberto, mato alto, insegurança, serviços feitos pela metade, nossas contas públicas todas arrebentadas. Hoje, essa semana, mais uma ação que a Prefeitura vai ter que responder de 500 milhões de reais, portanto, um total descontrole da gestão e, obviamente, isso aponta pela necessidade urgente de que o próximo governo tenha medidas emergenciais para colocar a casa em ordem, limpar a cidade, cuidar da rua, do mato, da escola, da creche, do posto de saúde, apoiar o servidor público, que é um elemento fundamental para que os serviços sejam prestados com qualidade para a população e trazer recursos, não só depender dos recursos da cidade, Morandini, mas você pode buscar recursos no governo do estado, recursos no governo federal, recursos de financiamento externo. Eu mesmo fui secretário de transportes, eu trabalhei até esses últimos 15 meses com 4 principais fontes de financiamentos internacionais. A Comunidade Andina de Fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o Banco Mundial, o MIGA, que é um outro braço do Banco Mundial com financiamento de entidades nacionais, e também com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fizemos milhões e milhões de investimentos em obras, rodovias, investimentos importantes em infraestrutura. Eu conversei com o prefeito de Taubaté, que é uma cidade pequenininha lá no Vale do Paraíba, metade ou 1/3 de Ribeirão Preto, ou menor ainda. Ele conseguiu recursos externos para fazer infraestrutura na cidade, para fazer saneamento, para fazer a parte de investimentos em pavimentação, quer dizer, e recursos que estão disponíveis, basta você ter bons projetos. E para ter bons projetos, você tem que ter uma boa equipe e saber o que fazer. Saber o que fazer é planejar. Então a cidade precisa de planejamento de médio e longo prazo, mas precisa de ações urgentes, emergenciais, de largada, porque a cidade não pode esperar. 2111-2133 para você fazer pergunta por escrito. Eu já passo a primeira. Marcos Cordeiro pelo Facebook. Tão importante quanto ser lembrado na política é não ter rejeição. Como o senhor lida com a questão da rejeição ao seu nome provocada por essa questão da merenda? Marcos Cordeiro. Olha, Marcos, esse é um assunto importante, porque do ponto de vista pessoal, qualquer ser humano reage quando sofre um ataque mentiroso ou quando sofre alguma crítica que é injusta, né? Isso é natural. Mas a gente tem que superar, até porque fazer a vida pública, servir a população, é algo que você tem que entender que, ao mesmo tempo, você é visto, é cobrado e, ao mesmo tempo, tem que estar sujeito a prestar contas de todos os seus atos. Eu sempre fui assim. Então, a rejeição, ela pode aumentar ou diminuir. O que não pode acontecer, obviamente isso acontece em função das críticas, é você perder a sua credibilidade, né? Que é a sua idoneidade, a sua conduta, os princípios, os seus valores. Enquanto isso estiver encaixado, redondinho, funcionando, não precisa ter medo de nada. Siga em frente e toca a vida, porque você vai conseguir chegar lá. Isso vale tanto para a vida privada, quanto vale para a atividade pública. Tomás do Centro, este ministério formado pelo Temer tem mais políticos que pessoas técnicas. O que explica isso, na sua opinião? Troca de favores, interesse político? Por que não foi por capacidade? Olha, isso é uma verdade. O ministério formado pelo presidente Michel Temer, anunciado ontem, já empossado e trabalhando a partir de hoje, ele foi formado, primeiro, reduziu de 39 para 24 ministérios.
entre a Advocacia Geral da União, Corregedoria Geral da União, tirou o status de Ministério do Banco Central e enxugou a máquina pública para ter menos despesa na atividade MEI para poder investir mais lá na ponta no interesse da sociedade. Agora, 57% desses escolhidos são parlamentares. Então você tem aí um viés meio que parlamentarista do próprio presidente Michel Temer na montagem do seu gabinete. Quanto à questão técnica seria por esse ou período, política, não, estratégia. Você pode conciliar uma questão técnica com uma questão política, por exemplo. Eu acredito que eu não sou apenas uma pessoa que tem uma origem de natureza política. Eu já tive muitas experiências administrativas, citei aqui 3 secretarias de Estado, comandei máquinas importantes. A última, a Secretaria de Transportes do Governo do Estado, tem um orçamento 3 vezes o orçamento de Ribeirão Preto. A Secretaria de Transportes tem 7 bilhões e meio, o orçamento de Ribeirão Preto é 1/3 disso. Portanto, a experiência administrativa ela pode ser conciliada com a sensibilidade política, de tomar decisões para colocar aquilo que é prioritário na frente. Isso é a política de boa qualidade. Não dá para fazer tudo de uma vez e não existe salvador da pátria. Quem vem prometendo tudo não vai conseguir te atender no mínimo e no básico, vai enganar as pessoas. Então, nós precisamos falar a verdade, reunir gente boa na equipe, mesmo que você não tenha uma competência para determinada área. Por exemplo, eu não sou médico, mas se amanhã eu precisar tratar da área da saúde, eu vou me cercar dos melhores médicos, dos melhores profissionais de saúde, das pessoas mais experimentadas em termos de administração hospitalar, ambulatorial, cirúrgica, emergencial, do primário, do secundário, do terciário, do quaternário, para poder orientar da melhor maneira o resultado, que é atender a vida das pessoas, acolher quem estiver sofrendo, atender emergencialmente quem precisar no sufoco, e assim é a vida pública. Há formas de você conciliar, assim, a questão política, da sensibilidade social, com a questão técnica, com a competência da gestão. Olha, o José Lombardi, do Sumaré, explique por que o senhor liberou dinheiro para o aeroporto de São José do Rio Preto e nada para Ribeirão Preto. Olha, Lombardi, eu não liberei recursos só para o aeroporto de São José do Rio Preto. Eu liberei para vários aeroportos, inclusive o aeroporto de Ribeirão Preto. Nós temos, inclusive, a conclusão dos projetos necessários para a gente fazer o deslocamento da pista, o mergulhão embaixo da Tomás Alberto Ottoli, toda a parte... O dinheiro já veio? O dinheiro dependia do governo federal. Nós fizemos até uma reunião no ano passado e o governo federal ficou de entregar os seus projetos e fazer os seus investimentos. O procurador mandou dizer que não vai ter. Não, o procurador disse, o federal, que ele vai aguardar as questões de natureza estadual que estão em andamento, que aliás estão todas sendo cumpridas, certidões, licenciamentos, e obviamente assim que o governo federal sair desse sufoco, dessa crise violenta... Agora o senhor tem força lá, hein? Não, vamos trabalhar para isso, vamos falar com o próximo já... Agora é o presidente direto. O ministro dos Transportes, que é o Maurício Quintela, aonde a parte da aviação civil... Quintela é de Alagoas? Ele é do Alagoas, ele é do PR do Alagoas. E para poder fazer com que essas coisas possam ser realizadas e os investimentos venham para Ribeirão Preto. Sérgio Maranguete, do Parque Bandeirantes. Deixa eu ver como é que chegou. Se eleito prefeito, o senhor vai autorizar levar a cobrança do IPTU para cartório como a atual administração? Como é que é o nome dele? O Sérgio Maranguete. Sérgio, eu acho que tudo aquilo que é discutido, apresentado com transparência e sinceridade, é correto. O prefeito da cidade, a administração pública, ele não produz dinheiro, né? Nós recolhemos os recursos na forma dos impostos para poder prestar serviços de qualidade. Então, mais do que fazer uma cobrança justa, é fazer com que esses recursos possam chegar lá na ponta para você ter limpeza, para você ter rua asfaltada, para você ter educação, saúde, bem-estar, iluminação, parques, os locais de encontro, parte cultural, esportiva, que é o que faz a gestão pública. Então, da nossa parte, é agir com seriedade, com transparência, com diálogo e, obviamente, cada um fizer a sua parte, a população como contribuinte entender como justo e correto aquilo que paga, desde que, na contrapartida, receba os investimentos e os benefícios pelo qual está se comprometendo a pagar. Márcia Campos Elíseos, por que o governador Alckmin trata os professores com descaso? Há 2 anos estão sem reajuste. Os aposentados, para eles, não existe bônus. Olha, essa é uma questão bastante polêmica, porque o Estado vive
como apresentamos aqui do governo federal, um declínio, né, um afundamento do recolhimento das finanças. O orçamento foi frustrado, ele não atingiu o patamar que estava previsto e ficou difícil de você poder fazer o reajuste salarial para várias categorias, inclusive os professores. Foi dialogado com o sindicato, num primeiro momento, pediu para que fosse feito um reajuste, aí depois o governo do estado ouviu os professores em assembleia e os professores em assembleia decidiram pelo bônus. O ano passado foi dado 1 bilhão e 100 milhões de reais, se não me falha a memória, de bônus. Esse ano o dinheiro estava mais curto, foi dado metade disso, mas foi dado. Eu espero que à medida com que a economia melhorar, o governo do estado irá repor essas diferenças, garantindo o poder de compra e do salário, atualizando a questão inflacionária e ganhos reais, se for possível, para que a gente possa ter os nossos professores atendidos na sua justa demanda salarial. Quem é que não quer ter o seu reajuste em função dessa inflação que corroeu mais de 10, 11, 12% do poder de compra, em média, sendo que alguns produtos, alimentos e outros bens de necessidade subiu muito mais do que isso, né? Então a gente tem que tratar assim de buscar uma forma, dentro dos recursos públicos, sem aumentar impostos, a melhorar o reajuste das categorias dos funcionários públicos. Gabriel Costa, do Simeone. Conheço toda a sua família e já votei no senhor. Mas o senhor precisa falar o que fez por Ribeirão Preto. Sem demagogia, mas é preciso. Olha, Gabriel, as pessoas me cobram isso insistentemente. Mas veja bem, a minha família nunca teve televisão, nem programa de televisão. A minha família nunca foi dona de rádio, nem programa de rádio. E, felizmente, as pessoas não só acreditaram muito no meu pai, que foi prefeito de Ribeirão Preto 2 vezes, e é sempre reconhecido por ter feito 2 grandes administrações, e eu já tive a oportunidade, com o seu voto de milhares de outras pessoas, representar Ribeirão Preto na Assembleia ou agora no Congresso Nacional, sem ser dono de veículos de comunicação ou programas de televisão, que facilita muito a comunicação. O voto é um ato de lembrança, né? E fico feliz que você me cobra para eu poder divulgar mais do que eu faço, e não é pouca coisa, né? Mas a gente tem as oportunidades como essa aqui de vir no programa do Morandini ou de outros veículos que nos convidam, sem a necessidade de você fazer isso como uma obrigação diária e prestar contas. Eu estou sempre à disposição de prestar contas, não só nos meios de comunicação ou onde me convidar para eu poder falar sobre o nosso trabalho e receber sugestões ou críticas do que a gente pode fazer para melhorar. Charles Evangelista, o PSDB e PMDB em Brasília estão se juntando. Em Ribeirão Preto há esta possibilidade de coligação para a prefeitura? Olha, lá em Brasília, o meu partido, o PSDB, que disputou com o PMDB a eleição presidencial, que tinha na cabeça a presidente Dilma, que agora foi afastada pelo impeachment que sofreu, pelos crimes que cometeu contra a Constituição do Brasil, assumiu o PMDB do vice-presidente Michel Temer, que foi eleito junto com ela. Nós temos a obrigação de ajudar o Brasil a se reencontrar com a sua esperança e com o seu desenvolvimento. Se for possível fazê-lo isso aqui em Ribeirão Preto também, podem contar com o meu apoio e com a minha torcida. Célia Sanches, da Nova Aliança. Qual seria sua prioridade hoje ser eleito? E agradece pelo voto a favor do impeachment. Silvia? Não, Célia Sanches. Olha, Célia, em primeiro lugar, obrigado. Eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Eu fui eleito por Ribeirão Preto, pela nossa região, e ela foi maciçamente torcedora, participativa na questão de pedir a saída da presidente dentro das regras da Constituição. Quanto à questão da prioridade, para você pode ser a saúde, porque você não está conseguindo ser atendida no posto de saúde. Para uma outra mãe ou pai, pode ser o filho que ele acha que não está sendo bem orientado dentro da escola que ele frequenta. Para outro que trabalha no carro, um taxista, um motorista, um caminhoneiro ou mesmo um cidadão comum, que cada minuto cai num buraco, arrebenta o seu pneu e torta a sua roda, pode ser o asfalto da cidade, ou a segurança, ou a iluminação. Então, acho que o conjunto da cidade é que tem que ser prioritário. Então, acho que o mais importante é colocar as finanças em ordem, arrumar a casa e fazer aquilo que é mais necessário em primeiro lugar, que é fazer a zeladoria, né? Ou seja, é limpar o mato, limpar a sujeira, botar as coisas para funcionar, água, saneamento, luz, iluminação, os nossos praças, os nossos parques, para as pessoas poderem sentir que a cidade pertence a elas e elas poderem, com isso, também poder ajudar a próxima administração. O resto vem em função das demandas que, obviamente, a cidade vai nos impor e, obviamente, a gente tem que trabalhar para realizar aquilo que for necessário. Há um zum, 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 diz que me diz na cidade,
de que há um interesse de privatizar o DAERP. Se o senhor for eleito, o senhor vai privatizá-lo? Não é só o DAERP, não. Tem um zum que eu ouvi aqui de que vão privatizar a USP. Isso aí é petista que já está revoltado por ter saído do poder apiado pela Constituição e fica inventando mentiras. Né? Quem criou o DAERP foi o meu pai, em 1969, na sua primeira administração. Era DAIT. Serviu como instrumento Passou de para promoção CETERP. de desenvolvimento para o saneamento da cidade, abastecimento de água, qualidade de vida, saúde pública. Nós vamos tratar o DAERP no futuro, se assim for a decisão da cidade, com todo o respeito, desde que ele foi constituído pelo então prefeito Antônio Duarte Nogueira. E fazer, obviamente, dessa autarquia, como qualquer um tem que esperar, um exemplo de gestão e de conduta para a atividade de saneamento básico, de fornecimento de água de qualidade, que ele tem a cumprir na nossa cidade. O resto é fofoca, mentira e terrorismo de quem já está derrotado ou está preocupado com ideias novas que a cidade quer e exige. Fábio, Campos Elíseos, não houve assembleia para os professores organizada pelo Estado. Foi enquete na internet para escolher pelo bônus ou pelo aumento do salário. O sindicato diz que fez as assembleias e pediu aumento de salário e pagamento de bônus. O telespectador diz que essa informação é verdadeira. Diz que as escolas estaduais em Ribeirão Preto, algumas nem torneiras têm. Como é que ele chama? É Fábio. O Fábio, inclusive, corrobora com o que a gente já tinha dito aqui e agradeço também a sua participação. Agora, outra coisa. Responda sim ou não. Sérgio, voltou a ligar. O senhor vai mandar para o cartório as dívidas de IPTU, doutor? Olha, Sérgio, essa preocupação sua, ela é desnecessária. A administração pública tem que fazer tudo aquilo que a lei obriga a fazer. Se o gestor não cumpre a lei, ele prevarica, ele comete ilegalidades. Então nós vamos trazer a cidade, amanhã, no futuro, se assim for a vontade da população, dentro das regras da lei e não abusar em cima do contribuinte, arrancando o couro dele a qualquer custo. Bem, doutor, agora os minutos finais, porque o senhor tem compromisso, para a sua palavra aos ribeirão-pretanos, como o senhor que o é, e dizendo da sua candidatura, a pré-candidatura a prefeito de Ribeirão Preto. Não, eu queria apenas agradecer mais uma vez, é sempre muito prazeroso para mim vir aqui ao seu programa, Morandini, porque a gente fala de tudo, você pergunta se eu posso perguntar disso, daquilo, eu falo, pergunte o que você quiser, não há nenhum corte de perguntas, seja ela que for. E eu quero deixar uma mensagem aqui, independente de pré-candidatura ou não, as pessoas estão preocupadas em manter o seu emprego, em cuidar da sua família, ter uma cidade mais organizada e um país decente, sem impunidade, sem corrupção e aonde as coisas funcionem. Eu acho que esse é o papel de todos nós nesse momento como cidadão, fazer o Brasil funcionar, fazer as nossas cidades e a nossa Ribeirão Preto funcionar, que é o que qualquer um espera de nós. E eu quero trabalhar nessa direção, como sempre foi a nossa vontade, os nossos sonhos, e fazer isso com o maior número possível de pessoas que pensem como nós. Então, agradecer a você pela oportunidade e, se Deus quiser, vamos voltar aqui numa outra oportunidade para prestar mais esclarecimentos e, ao mesmo tempo, conversar com os seus telespectadores. Duas rapidinho, porque já tirou o telefone. Vamos lá. Qual salário compensa, prefeito ou deputado? Odair Lucena. Qual preocupação mais desgosta, prefeito ou deputado? Bom, o deputado federal ganha mais que o prefeito, mas também tem menos despesa, porque a gente mora em casa, está tudo pertinho e, obviamente, as coisas não vão sair do equilíbrio da nossa capacidade de poder tocar a nossa vida amanhã com um salário menor. E a outra pergunta é o que eu gosto mais. Qual desgasta? A desgasta mais. Eu acho que o executivo sempre desgasta mais, porque você está na linha de frente da cobrança dos resultados que as pessoas esperam de você. E você tem que ter a humildade necessária para não reagir contra isso. Pelo contrário, aprender e usar isso como um instrumento de mais sabedoria e de mais equilíbrio e humildade perante as pessoas, até porque você é ser humano, você não é um super-homem, não é um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Mas desde que você reconheça isso, de que as pessoas esperam de você e fazem a crítica não contra você, mas para que você melhore, você vai fazer as coisas sempre melhor. Pá e bola, quem será seu vice?
o Rodrigo Gomes que pergunta. Não sei. Nós, nós estamos conversando aí com vários partidos, além do meu partido, o PSDB. Todos eles estão aspirando poderem opinar nessa questão da vice. O que a gente vai, na reta final, é definir, uma vez apontado isso por todos os partidos que forem alinhados conosco nessa aliança, escolher o melhor nome de mulher ou de homem que possa complementar a nossa chapa e dar uma visibilidade para o conjunto da nossa proposta de gente séria, competente e que quer o melhor para a nossa cidade. muito obrigado, Nogueira. Obrigado a você, Morandini, e os telespectadores. É sempre um prazer. Muito obrigado.